Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Barrete. Desta feita, trazemos mais um filme para analisarmos conjuntamente, nomeadamente Nightmare Alley, filme realizado pelo Guillermo del Toro, que, no fundo, se vira e se centra num vigarista que tem, portanto, a arte de manipular as pessoas. E o que nós seguimos ao longo do filme é, no fundo, as vicissitudes que ele atravessa e também os problemas com os quais se depara, portanto, com tudo o que a sua profissão, digamos, acarreta. Sem me quero alongar mais, e antes de passar para a conversa propriamente dita, cumprimento os meus camaradas de sempre, Bernardo e Diogo. Como é que estão? Preparadíssimos para Tudo falar ótimo. sobre o Nightmare? Sim, Aí em acho que sim. grande. É um Em pesadelo grande. e peras. Portanto, a quem é que eu passo a bola hoje? Se calhar ali com o Diogo presenteou-nos com um fundo desta vez. Se calhar vou passar-lhe a bola. Diogo, o que é que tens a dizer sobre o Nightmare Alley? De uma maneira geral, isso te preencheu Sim. globalmente. Pronto, se realmente fiquei mais familiarizado com o filme, visto que também escrevi não só a versão de 47 como esta última, nós estamos a analisar esta versão do Guillermo del Toro, mas quis realmente ver a original, que é de 47, para depois traçar algumas comparações e para entrar mais dentro deste mundo, deste nosso personagem, que eu penso que é bastante carismático, e aqui já deixar uma palavra muito positiva ao papel interpretado pelo Bradley Cooper, que é um ator que eu respeito bastante, que é o nosso Stanton Carlisle. Stanton Carlisle. Não mereceria uma nomeaçãozinha para os Oscars? Uh, talvez, eu penso que a concorrência também é muito boa, mas digamos que estas decisões não, às vezes pecam um bocadinho, não é? Ou deixam algumas dúvidas no ar, mas pronto, seja como for, com ou sem nomeação, deixo aqui uma palavra bastante positiva e posso dar já a continuação também dizendo que o papel da nossa psicóloga Dr. Lilith Ritter, que é interpretada pela Kate Blanchett, está também fenomenal, a meu ver até por vezes a roubar, digamos, o espetáculo ou o foco ao papel do Bradley Cooper, portanto o Stanton, Literalmente. que é o nosso personagem principal, mas eu penso que aqui a caracterização que está este filme nomeado para melhor caracterização, se não me engano, ou melhor design, e portanto também penso que pesa e acho que está muito bem trabalhado nesse sentido, portanto é toda uma decoração que nos transporta para dentro daquele mundo, algo que eu penso que é claramente mais envolvente comparativamente ao filme de 47, porque também o filme de 47 é preto e branco e digamos há aqui certos fatores. Eu até penso que é uma comparação um bocado injusta, eu escrevi isso na crítica, mas é um facto que realmente esta versão que vai mais ao encontro, por exemplo, de um mundo Disney, que aqui o Guillermo del Toro consegue acrescentar este lado meio fantasioso, mas uma fantasia com os pés bem assentos na terra e que realmente oferece a este Nightmare Alley uma dimensão, aí está, em o crime que se passa e todo o suspense, drama que nós vemos ao longo da narrativa, consegue ser algo mais interessante, diria mesmo essa palavra interessante, comparativamente à versão de 1947. Sendo que Agora, está nomeado também para fotografia, Nightmare Alley. E melhor muito filme. bem. Sim, isso começamos logo por aí. A questão do melhor filme também pesa bastante. Agora, falando do filme em si, eu penso que a história é bastante interessante. Penso que consegue ganhar também uma nova dimensão nesta remasterização, digamos assim, este remake. Acho que as coisas se tornam mais entertaining, até de certa forma, mas sem perder uma certa mística, porque eu penso que é isso que também mantém o filme vivo, porque estamos a falar de uma versão de 2 horas e meia aqui, portanto nem sempre é fácil, ao meu ver, eu penso que não é muito fácil às vezes prender um espectador durante tanto tempo, mas o Guillermo del Toro tem essa vertente que também a nível imagético prende muito ou consegue estimular de uma forma bastante coerente quem está deste lado da tela, ou seja, como eu vos disse que
me fascinou essa questão de prender ao ecrã e de entrar muito neste mundo. O facto do Guillermo del Toro utilizar muito estas cores mais escuras e todos estes tons de madeiras, de dourados, portanto mais vintage, diria a palavra vintage, eu penso que consegue também, graças a isso, oferecer uma espécie de viagem no tempo, também para isto passa-se mais ou menos o filme em finais dos anos 40, se não me engano, portanto também isso a ser realmente interessante. Depois, a nível dos personagens, tenho um bocado de pena, posso dizer, que a personagem que acompanha o nosso Stanton, a Molly Cahill, que é interpretada pela Rooney Mara, acho que acaba por perder um bocado de relevância comparativamente à versão anterior, e penso que a Rooney Mara é uma atriz que realmente consegue também, a nível de imagem, preencher bastante, e os seus vestidos vermelhos, ou a forma também como ela se apresentava, eu penso que também era bastante interessante para o espectador, mas não é realmente o papel que eu penso que deveria ter. E depois isso vai ao encontro de um apoio, ou dela deveria ser uma muleta para um personagem, o Stanton, que é muito moralista, digamos assim, ou acaba por ser a fotocópia do que é muita gente que nós encontramos pela nossa vida fora, não é? Esta ambição desmedida, um talento realmente bastante puro, de certa forma, porque ele tinha o talento, agora não soube. Puro ou impuro? Não, eu penso que era puro, porque realmente também a forma como ele manuseou algo que lhe ensinaram, o tal código, acho que o fez muito bem. Isso, penso que, pelo menos a mim como espectador, cativou-me, ver essa ascensão. Agora, é um bocado aquela questão de tu sabes como é que esta história vai acabar, porque esta pessoa vai atingir um ponto, alguém o vai trair, ou alguma coisa não vai correr bem, e depois toda a sua reputação é estragada, e isso é o suficiente para depois haver um descambar. E nesse aspecto acho que o filme até acaba por ser bastante coeso, apesar de ter um fim um bocadinho previsível, a meu ver. Penso que consegue ser bastante coeso e jogar muito bem com os tais momentos dramáticos. Eu penso que as coisas acontecem na altura certa, e uma palavra de apreço também para uma fotografia excepcional, principalmente dentro do gabinete da Dr. Lilith Ritter. E com isto termina a minha intervenção. Muito bem, Diogo. Bernardo, qual é que é a tua opinião sobre o Nightmare Alley? Primeiro fazer um apontamento de que o filme passa-se no início dos finais dos anos 30, início dos anos 40, 30? porque há sempre o contexto da Segunda Guerra Mundial no background. Às vezes alguma conversa na rádio, algum comentário. Jornal. A própria doutora refere à personagem de Bradley Cooper que olha, não sabia, estamos em guerra. Portanto, sim, aqui princípio dos anos final dos anos 30, quero dizer, e início dos anos 40. Mas quanto ao Nightmare Alley, eu não estou tão positivo quanto tu, e eu acho que é de facto uma história clássica de ascensão e queda de um protagonista. Portanto, a tipologia do cinema noir aqui a entrar muito em jogo. Temos os arquétipos todos, tal como no Nightmare Alley de 47, e em comparação com o original, que por sua vez é adaptado de um romance, o protagonista aqui é encarado como um verdadeiro homem sem quaisquer escrúpulos, e quando terminamos o filme percebemos mesmo que ele chega a ser comparado com aquela aberração que é o ponto baixo das atrações carnavalescas. No entanto, na versão original, ele era apenas um rufia que perdera o controle da sua ambição e que foi castigado por isso mesmo. E o facto de nós termos esse arco de ascensão e queda por um motivo de ambição excessiva faz com que a história feche um círculo e comunique uma mensagem concreta. Aqui a mensagem
dilui-se um pouco pelo facto de ele logo à partida no filme ser uma personagem execrável. E nós descobrimos isso no final, quando percebemos que ele matou o pai e que era cruel, inclusive, com o pai. Nós percebemos que ele no início não era apenas um homem que estava a tentar safar-se na vida do entretenimento e que tinha ambições de crescer, mas que ele já era um canalha autêntico. Ou seja, tudo é como se o motivo narrativo da ambição se diluísse pelo facto de ele já ser um canalha logo no início do filme. E nós percebemos isso no final. Portanto, nesse aspecto, o original é muito mais puro na sua mensagem e não faz tanto malabarismo. No entanto, a construção do mundo é bastante imersiva. O Del Toro já nos habituou a ser alguém muito meticuloso na forma como trabalha a direção de arte, na forma como a câmara se movimenta, e isso é tudo muito bem transposto em filmes como, por exemplo, o Pan's Labyrinth ou o mais recente, The Shape of Water, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme. Aí ele nota-se claramente uma atenção muito particular à época, ao guarda-roupa também, e está tudo muito bem montado neste filme em termos, digamos que estéticos. É claramente um refresh ao original, ainda que falhe nessa questão mais temática. Ele está também interessado em injetar texturas no filme, elementos orgânicos, a chuva, a neve, sentimos a lama, sentimos que é um filme a certo ponto imundo. E depois também fazemos a transposição para as cenas posteriores, esse contraste com a limpeza e as superfícies que até brilham, algumas das quais no escritório da doutora. Depois outro destaque que este filme tem em relação ao original é o facto de o Del Toro ter uma compaixão para com o monstro. Aqui a questão fantástica a entrar. Em pequenas cenas, como quando a cena, por exemplo, quando o Bradley Cooper dá o cigarro àquela aberração, ao geek. É um pequeno detalhe, mas é um detalhe que só um realizador com as sensibilidades do Del Toro quereria incluir neste filme, porque no original ele é tratado como completo lixo, e aqui há alguma compaixão. No entanto, acho que sinceramente este filme faz muito menos com mais tempo de ecrã do que o original. Portanto, este filme tem mais 40 minutos que o original e não é tão articulado, não é tão dramático e é também mais matemático na sua execução. E com isto eu quero dizer que todo ele é muito explicado. Passo a dar um exemplo. Plano pormenor, depois acontece um truque e depois na cena a seguir explica-se esse truque. Isto é a antítese do filme noir, em que o mistério e o suspense e toda a envolvência atmosférica da obra devia de brilhar. Mas, por exemplo, quando ele explica o truque da pistola, eu acho que isso é uma coisa que todos nós estávamos a ver e estávamos a perguntar, como é que foi possível ele... A questão ele não faz isso uma vez. O filme não faz isso uma vez. Eu estou a dizer o filme faz umas 3, 4 vezes. Isso. Estou a dizer que nesse caso em particular foi interessante, na minha opinião. Pontualmente até pode ser, mas o filme tem uma matriz de repetição que é tipo... é contraproducente face à Nolan. É propositado. É erradamente propositado. É mais, vou dizer a expressão, disneyficado, e é nessa altura que abandona, se calhar, essas matrizes que falaste, Bernardo, do filme noir. É aqui que este pretende ser diferente, mas só quero realçar uma coisa, que é, isto é pela positiva que eu realço, o fim deste Nightmare Alley, penso que é muito mais positivo do que o fim do Nightmare Alley da versão de 47. Por exemplo. Mas, pronto, é um detalhe. Repara, pode terminar de uma forma mais intensa, mas em termos de moralidade, o original consegue passar a mensagem perfeitamente. Pode ter uns minutos a mais, confesso.
pode ter uns minutos a mais. Mas aquilo que perde por ter uns minutos a mais não compensa de toda a forma como a matéria neste filme fica mais diluída pelo facto de ele ser um canalha autêntico desde o primeiro segundo. A questão do pai não é abordada no primeiro. Aqui, por acaso, noto que é uma pequena falha, que neste aqui é abordada essa questão, tu tens flashbacks, mas nunca é explorado propriamente esse lado, ou esse problema que ele tinha com o pai. Portanto, percebes que há ali um trauma, mas isso vais tendo toques disso ao longo da narrativa, mas não interessa. Aí, realmente, eu penso que não é muito positivo. Ou seja, se calhar, poderia, certos momentos do filme em que tu até dizes que podem ser, digamos, a mais, talvez pudessem estar um bocadinho direcionados para essa questão e até entrarmos um bocadinho mais na nossa personagem do Stan, a perceber todo aquele background, não é? Aquele passado dele. Ou perceber mais um bocadinho, não perceber tudo, mas um bocadinho mais, pronto. Estou só eu aqui a especular. É Tiago, a minha intervenção. Ok. Consoante o que dissemos, o que é que tu achas? Olha, o que eu acho é que, apesar da nota que lhe vou dar, que não vou dizer já, mas acho que é um filme que podia ser muito mais consistente do que aquilo que realmente o é. E eu acho que nesse sentido vou ser um bocadinho o equilíbrio entre as vossas duas intervenções. Na medida em que acho que é um filme que, apesar das suas 2 horas e meia, é um filme que não é aborrecido, na minha opinião. E acho que o deslocamento físico que o nosso protagonista faz, portanto, entrar numa nova etapa da sua vida, e com isso a história passa 2 anos, se não estou em erro. Acho que podemos analisar este filme como 2 períodos diferentes. E eu acho que o primeiro período, até em termos da forma como entramos dentro do nosso protagonista, da forma como ele é introduzido, da forma como é adensado o suspense, da forma como ele é confrontado com problemas e dificuldades, até acho que aí o filme consegue estar a um nível bastante coeso. Um bocadinho que vai na minha crítica é um bocadinho, talvez, o terceiro ato do filme, porque mesmo tendo uma vertente da ação, ainda que não ache particularmente espetacular, apesar de tudo isso, acho que o filme poderia ter aproveitado muito melhor a parte do seu mistério e também acho que é um filme que, tal como eu acho que o Bernardo disse, não passa uma mensagem muito, muito humana, se formos a ver. E é uma mensagem um bocadinho mais da experiência que é, portanto, tentarmos, porque acho que o filme está a tentar que nós entremos dentro do nosso protagonista, mas não conseguimos extrair muito mais do que, lá está, como o Bernardo disse, percebemos que ele é uma pessoa sem escrúpulos. Portanto, o que é que eu quero dizer no fundo com isto? Acho que é um filme que se focou nos fatores errados e que podia estar muito melhor e atenção, eu não vi a versão original, por isso não tenho esse termo de comparação, mas por aquilo que pude ouvir de vossa parte, acho que é um filme que podia estar muito mais bem construído e que podemos chegar ao final do filme e retirar questões intelectuais e humanas que eu acho que ele não consegue transmitir. Contudo, e mais uma vez, apesar da nota que lhe vou dar, acho que é um filme que consegue ser, lá está, uma lufada de ar fresco através dos temas em que toca, a forma como a personagem principal é construída e também as personagens secundárias do filme, que, tirando neste caso a crítica que o Diogo disse e que eu tendo a concordar que podia ter muito mais protagonismo, apesar de no filme propriamente dito essa personagem é um adereço, principalmente quando entramos na tal segunda metade do filme. Acho que é um filme que, lá está, uma lefada de ar fresco, mas que podia ser muito mais refrescante daquilo que é e muito mais coesa. Mais uma vez, apesar da nota que vou dar. Que é?
Não querem acrescentar mais nada antes de irmos para as notas? Se calhar com as notas. Sim, dar Ok. uma chega final. Pronto. A minha nota vai ser 3 estrelas em 4 este filme. Porque, apesar de eu achar que não é um filme muito consistente, tendo a abraçar ou abracei bem as outras vertentes que não são propriamente as do argumento, que na minha opinião é sempre a parte mais importante de um filme, que na minha opinião, portanto, lá está, repetindo-me, não está muito coeso o argumento como um todo. Acho que tem outras questões mais técnicas, a própria questão da fotografia, tal como o Diogo enalteceu e bem, conseguem puxar o filme um bocadinho para cima. E também, lá está, na minha opinião, uma ótima interpretação do Bradley Cooper também puxa, tal como a sua personagem carismática, puxa também o filme para as 3 estrelas, que não sendo totalmente sólidas, estou a tentar ser um bocadinho justo com a experiência que tive com o filme. Bernardo, nota de 500. Eu aqui, mais do que recomendar ou não esta versão, faço mesmo o apelo para que, se puderem, vejam a versão de 1947, porque vão entrar no filme de uma outra forma. As próprias cartas de tarot têm uma importância muito maior nesse filme e acrescentam uma dose de suspense e de quase que premonição que paira. E mística, se calhar, não? Talvez mais mística. Uma mística que está muito relacionada também com o filme noir, e que aqui este Nightmare Alley, esta versão, não conseguiu transparecer da melhor maneira. Portanto, eu estava inclinado para as 2 estrelas e meia, mas não vou conseguir dá-las, dou mesmo 2 estrelas em 4. Acho que não é um mau filme, mas também não é um filme que eu recomendaria havendo outras opções. Portanto, acho que este filme existe muito com o propósito de eu poder recomendar a sua versão original. Muito bem. Diogo. Pronto, Nota de... claramente sou mais positivo com isso. Eu vou ser coerente, vou dar também as 3 estrelas e meia que dei a minha crítica escrita, Ok. porque o filme acho que consegue realmente ir ao encontro dos objetivos principais, mesmo não sendo um filme perfeito. Nas categorias que está nomeado, penso que como design de produção poderá ter uma palavra a dizer, mas depois nos outros realmente penso que haverá candidatos mais fortes, principalmente na categoria de melhor filme, não é os outros Sem filmes que dúvida. já vi. Todos ou quase todos conseguem ser um pouco superiores. Mesmo em fotografia, nem acho que seja um dos grandes candidatos. Apesar de tudo. Não sou assim também tão entendido nessa parte, mas se calhar sim, poderá não ser o melhor. Agora o Nightmare Alley tem pontos muito positivos. Não há muito mais a dizer, gostei muito da minha experiência e a nota dou pela experiência, e realmente penso, por exemplo, uma atriz como a Cate Blanchett fazer o que fez aqui, se calhar até uma pessoa ficar a pedir é que tivesse ainda mais destaque, porque realmente Sim, o controle que ela tem e a sua presença à frente de uma câmara, ou de uma câmara controlada, digamos assim, ou todo o projeto controlado por um realizador como é o Guillermo del Toro, que já foi premiado com Oscars, portanto é uma grande combinação. O Bradley Cooper penso que cumpre muito bem o que é a essência deste personagem. Volto a dizer, não é um filme perfeito, mas penso que consegue ir ao encontro do que pretende, e é um filme que, acima de tudo, também veria com alguma facilidade, se calhar não procurando tanto, mas estando a dar. Penso que é um filme que sou capaz de ver de novo e não ser aborrecido ver essa história de novo. Portanto, há coisas que também são sempre um bocado subjetivas, como interpretamos certas mensagens, mas de qualquer das formas sou coerente com as minhas 3 estrelas e meia, como na crítica escrita. Posso só fazer antes das recomendações, querem falar um minutinho só sobre o plot twist do filme, se é que lhe podemos chamar assim? É um pouco previsível, mas Por exemplo, fazendo um tem que ser. paralelismo com a obra original, que eu não posso falar nesse sentido, se é que acontece algo assim do género. Qual é o plot twist do filme? Pois,
Nem sei se lhe podemos chamar assim. Não é chamar provavelmente um plot twist, quando ela se vira contra ele, cena, quando nós... não é o virar, há uma cena que corre mal e a partir daí tudo cai. Tudo, literalmente. Exato. Ela está a interpretar Sim, podemos chamar de plot típica twist tendo em conta fatal. o filme. Sim. Isso vai ao encontro do que era para ser mostrado. Toda a forma como o Stanton é caracterizado ao longo desta jornada, ele depois cai, digamos assim, e isso era o previsível. Pronto. Mas, por exemplo, ela não podia... previsível mau, é assim. A vida, bastava... muitas vezes o karma é assim que funciona. Mas se calhar bastava que ela fosse, portanto, que o ajudasse. Bastava... A questão é que ela nunca o ia ajudar, porque ele humilhou-a publicamente. E uma mulher como ela, que não está à procura de dinheiro. Sim. Ela está à procura sempre de poder. Sim. É uma ganância muito diferente da dele. E ela, tendo as habilitações que tem, portanto, sendo doutora em psicologia, ela tem-no quase sempre na mão. Sem dúvida. Mas ele, cego pelo dinheiro, acredita que a está a manipular erradamente. Sim, sem dúvida. Mas eu só o chamo de plot twist porque não estou a dizer que é surpreendente, nem que é... É uma reviravolta na narrativa. Simplesmente há ali um certo momento em que nós estamos na dúvida se a personagem realmente tem uma admiração profunda pela personagem do Bradley Cooper, e com essa revelação percebemos que não passou tudo num teatro. Sabes que eu, tendo a experiência do filme passado, também já sabia para o que ia. Pois. Porém, é a construção da narrativa que me incomodou um bocadinho. Sim, também muito pelo facto de eu entender que o filme, com a montagem das cenas, parece que está a picar o ponto de várias cenas que têm que acontecer, porque também aconteceram no original. Em vez de ele estar a reinterpretar o livro de uma maneira mais pessoal, mais fresca, mais pessoal, exato, ter algo para dizer, ele está muito a picar o ponto. E isso também me incomodou um pouco na articulação da narrativa. Sim, eu tendo a concordar. E desculpa lá este adiantamento. Nada, antes vamos a comentar o filme. Pronto, recomendações, ou melhor, antes das recomendações, agradecer portanto, aos nossos patronos, acima de tudo, dizer que subscrevam o canal e metam um gosto se gostarem, que eu acredito que não há motivos para não gostar, e podem ouvir-nos nas plataformas recorrentes, Spotify, Google Podcasts, Anchor, YouTube e iTunes, que eu esqueço-me sempre. Portanto, muito obrigado. Isto só faz sentido por vossa causa e pronto, continuem a acompanhar-nos nesta jornada pelo cinema. E não só. Diogo, recomendação. Eu vou direto a um candidato também aos Oscars, que está candidato na categoria de melhor documentário, e falo do Ascension, que é um documentário realizado por Jessica Kingdon. Este, de forma muito rápida, aborda basicamente a vida na China, toda o que é a sua demografia e mundo do trabalho, o que eles apelidam do Chinese Dream, um bocado aqui uma comparação ao American Dream, mas portanto, graças a este documentário, que eu penso que é um forte candidato, é um fortíssimo candidato na sua categoria, espelha muito bem todo o que é a mentalidade chinesa em todas as vertentes, portanto não só no trabalho, mas também na sua vida, digamos, conjugal e por aí fora. Portanto, acho que é bastante completo e, sem dúvida, como o documentário cumpre todos os objetivos, e penso que é uma forte recomendação, sem dúvida. Ascension, candidato a melhor Oscar, ou neste caso o melhor documentário nos Oscars, agora que se aproxima. Muito bem, vamos lá ver se tem essa ascensão ou não. Bernard, recommendation. Muito bem, um documentário que eu acredito que está ligeiramente superior ao Ascension é o Writing with Fire, que é a minha recomendação. É um documentário que também está nomeado para o Oscar de melhor documentário, portanto nós estamos a picar o ponto também nesses filmes, para fazermos posteriormente as nossas previsões. E este Writing with Fire
fala-nos de uma equipa de repórteres feminina na Índia que procura ser um pilar da democracia indiana num tempo em que as castas, o sistema de castas ainda domina o panorama indiano e ainda existe um peso muito forte do patriarcado, não só na política, como também em todo o modo de vida da Índia, e que eu penso que é muito poderoso pelo facto de entendermos mais uma vez que o jornalismo é fundamental para o escrutínio da sociedade, para o escrutínio dos poderosos e de quem pensa que pode, manda e não deve contas a ninguém. O jornalismo parece aqui reside como uma profissão de resistência para com a injustiça e, novamente, utilizando o escrutínio do poder. É um documentário muito, muito interessante, que tem várias valências que eu gostaria de abordar numa crítica futura, escrita, e por isso não me vou adiantar mais aqui. Muito bem. Agora é a minha vez. Portanto, a minha recomendação, um bocadinho a extensão daquilo que já foi, portanto, uma recomendação, não neste espaço, mas noutro contexto, por parte do Diogo, é nada mais nada menos que Madres Paralelas, o filme do Pedro Almodóvar, que aborda, portanto, enfoca duas mulheres que dão, portanto, têm um filho ao mesmo tempo, portanto, e a partir daí nasce uma amizade tremendamente improvável, e aqui Pedro Almodóvar volta a tocar nos temas de sempre, neste caso, portanto, a essência da mulher, as suas dificuldades, e também abordando um tema que é bastante pessoal e portanto, um tema que facilmente poderia cair, na minha opinião, num território genérico, mas Pedro Almodóvar novamente consegue dar-nos aqui um filme muito humano, muito pessoal e com duas interpretações absolutamente fabulosas, na minha opinião. Se calhar destaco maior para a Penélope Cruz, que está nomeada para a melhor atriz, na minha opinião, e bem, nomeada nos Oscars. E pronto, e é a minha recomendação. Acho que é um filme humanamente fortíssimo, como são quase todos os de Pedro Almodóvar. E pronto, é uma lefada de ar fresco nesse sentido. Desta feita, é isto. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Barrete. No próximo episódio, vão ter que esperar para saber o que é que vamos falar. Ele a tentar muito obrigado. Um teaser e dar uma de Nightmare, dar um suspensinho, mas não dá. Estou a brincar. Muito obrigado por mais este episódio. Um grande abraço para vocês e até para a semana. Fiquem bem, pessoal. Até para a Fiquem semana. bem.